Olá, querido irmão, querida irmã, que alegria poder mais uma vez compartilharmos a palavra de Deus, dando continuidade ao estudo do tema Doutrina do Espírito Santo. Hoje, estudo de número 5. O tema do estudo de número 5 é o Espírito Santo no ato da conversão. São alguns textos aqui. Romanos capítulo 8, versos 1 a 39, João 15, 26, João 16, versos 17 a 14, e 1 João, capítulo de número 5, versículo de número 8. O texto áureo é de Romanos 8, verso 9. Eu gostaria de ler com você. E os outros textos que eu for citando, estes que já citei e outros, quero encorajá-lo a consultar, né, estes textos na Bíblia, no compêndio que você tem em casa ou na sua mídia. Romanos 8, verso 9 diz assim: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quem tem o Espírito Santo? Aquele que abriu seu coração para receber a ação do Espírito Santo, convencendo-o do pecado, da justiça, do juízo, e por isso, então, entregou-se a Jesus e tornou-se um homem convertido a Cristo. O Espírito Santo, irmãos, então, nós compreendemos que ele revela-nos a graça e a salvação. Ele é aquele que convence o homem do seu pecado. É aquele que opera a santificação do convertido. Daí, a aversão do salvo diante do pecado. Se nós somos transformados pelo Espírito Santo, não temos prazer em pecar, porque o Espírito Santo opera em nós a conversão, a transformação, a regeneração, convencendo-nos do pecado para uma vida eterna e salva em Cristo Jesus. Portanto, vamos pensar sobre a experiência pessoal da salvação. 1 João capítulo 1, verso 9, nos conclama a confessar os pecados. Devemos confessar os pecados sabendo que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E quem nos conduz a este encorajamento de confissão do pecado é o Espírito Santo do Senhor. O salvo, então, queridos, é convicto e seguro de que Jesus Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador. Então, é desta maneira que nós entendemos a experiência pessoal da salvação em Cristo Jesus. Quando confessamos os nossos pecados a Ele, Ele nos perdoa, porque Ele é grandioso em nos perdoar. E a partir daí, somos convictos e seguros na pessoa de Jesus Cristo. Também, o Espírito Santo atua na vida daquele que é salvo, na obra redentora e salvadora, sendo ele o selo da presença do Senhor em nossas vidas. O Espírito Santo nos sela para a vida eterna. Olha 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20. É a garantia do pertencimento a Deus. Aliás, selo faz referência à garantia. O selo nos leva a pensar e ter a ideia de algo garantido. Então, o Espírito Santo vai selar-nos para a redenção eterna, garantindo-nos que somos salvos em Cristo Jesus. E esta é a função do selo, né? Garantir. 1 Pedro, capítulo 3, verso 9, fala-nos de regeneração, santificação. Ora, é esta obra que o Espírito Santo opera na vida do salvo.
na experiência pessoal de salvação em Cristo, por meio do Espírito, nós somos regenerados. Ou seja, a vida passada fica para trás. Agora é uma nova vida com Cristo, um novo momento com Cristo, uma nova pessoa, uma nova criatura, como Paulo diz aos Coríntios. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Então, regeneração. E santificação. O Espírito Santo opera em nós a obra da santificação, que é uma obra que começa no momento em que você aceita Jesus, até o momento que você retorna para o Senhor, ou que o Senhor venha e leve a sua igreja. Ou seja, é um processo na vida de todos nós, crentes em Cristo Jesus, enquanto aqui estivermos, para servir, fazer a obra do Senhor e viver na presença do Senhor. Aqueles que são regenerados e santificados pelo Espírito tornam-se propriedade de Deus. Somos homens e mulheres salvos que pertencemos ao Senhor. O Espírito Santo também opera em nós a plenitude da sua presença em nós. Então, cada um de nós deve atuar na busca desta plenitude. A palavra para pensar na plenitude do Espírito é aquela que a palavra do Senhor no Novo Testamento aparece dizendo: enchei-vos do Espírito. É uma voz imperativa, não é? É uma ordem. Então, todo crente, todo servo deve buscar a plenitude no Espírito Santo. Encher-se do Espírito é ter uma vida plena na presença do Senhor pelo Espírito Santo. Pleno do Espírito, as ações serão espirituais. Quando nós somos plenos do Espírito, né, as ações são espirituais. É isso que significa ser cheio do Espírito. E o fruto do Espírito, que é a salvação em Cristo Jesus, em nossas vidas, plenos do Espírito, o fruto do Espírito está presente em Gálatas 5, verso 22. Presente na vida do crente, plena do Espírito Santo, amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, paz. Então, domínio próprio, são características do fruto do Espírito presentes para serem desenvolvidos numa vida plena do Espírito Santo. Uma vida plena do Espírito Santo serve ao Senhor, entendendo que o Senhor é Senhor de sua vida. Há muitos que entendem, né, a plenitude do Espírito Santo como algo que faz barulho. Me permita fazer aqui uma comparação. 2 latas. Uma das latas você enche ou com areia ou com pedra, e a outra você deixa vazia. Pega um instrumento qualquer que você possa bater nessas latas. Bata na lata que está cheia de areia ou do conteúdo que você ali colocou. Bata na lata que está vazia. Qual das duas vai fazer barulho? Naturalmente, a lata que está vazia, não é? Então, ser cheio do Espírito Santo não é fazer barulho, mas é produzir fruto de vida, produzir fruto de santificação, produzir fruto de espiritualidade. É o verdadeiro avivamento espiritual. É o avivamento de uma vida que serve ao Senhor. É claro, eu sei, eu não descreio na ação sobrenatural de Deus por meio do seu Espírito, mas o Espírito Santo do Senhor capacita-nos a servir ao Senhor e a ter uma vida de comunhão com o Senhor e de intimidade com o Senhor e dependência do Senhor, fazendo a sua obra enquanto estamos aqui. É isto que significa uma vida plena e cheia do Espírito Santo. Deve ser o objetivo maior de todos os crentes, encher-se do Espírito, deixar a sua vida crescer, orientada pelo Espírito Santo do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 14,
fala-nos da comunhão do Espírito Santo na vida do crente e na vida da igreja. Então, o objetivo maior do crente da igreja é ter comunhão com o Espírito Santo e crescer nessa comunhão com o Espírito Santo. É ter a presença permanente de Deus na vida, na experiência de cada um de nós, servos do Senhor, crentes em Cristo Jesus. Portanto, querido irmão, querida irmã, concluindo o estudo de número 5, que fala-nos exatamente da experiência pessoal de salvação através da obra do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que salva o pecador. A obra do Espírito Santo é convencer o homem do seu pecado. O Espírito Santo, ele conduz o homem à comunhão com o Pai e com o Filho, porque ele testifica do Pai e do Filho em nossos corações, para que sejamos conduzidos à presença do Senhor. O Espírito Santo é que nos move a uma comunhão com os irmãos na igreja. Ele que nos conduz a estarmos unidos, servindo ao Senhor. É o Espírito Santo que também capacita-nos para o serviço cristão. Quando você lê Romanos capítulo 12 e 1 Coríntios 12, você percebe ali os dons que cada um de nós recebe do Senhor. Recebe para quê? Para a edificação de nossas vidas e a edificação da igreja e testemunho de nossa fé. Efésios capítulo 4 também nos mostra que o Senhor capacita aquele a quem Ele quer e com o dom que Ele deseja entregar, para que, por meio do Espírito, sejamos capacitados a fazer a obra do Senhor. E o versículo de número 16 nos diz que cada um deve fazer a sua parte no reino do Senhor, na igreja do Senhor, desenvolvendo os seus dons, o dom que o Senhor lhe deu, que você buscou com zelo, conforme diz Paulo aos Coríntios, significa aquele que o Senhor te deu para servi-lo no seu reino. Alguns outros textos que você deve também consultar. João 15, verso 26, 1 João 5, versos 5 a 8, João 16, versos 7 a 14, Romanos 8, versos 9 a 11 e Gálatas, capítulo 4, versos 6 e 7. Consulte estes textos e os demais que foram citados, que vai completar o seu entendimento no que significa a doutrina do Espírito Santo, revelando para nós que a nossa experiência pessoal de salvação tem a ver com a ação do Espírito Santo, convencendo-nos do pecado, da justiça e do juízo, santificando-nos e capacitando-nos para servir ao Senhor no seu reino, na igreja, onde o Senhor assim quiser e desejar nos enviar. Que Deus te abençoe. Abençoe a sua vida, a sua família, e sua vida cristã seja cada vez mais robusta e santificada ao Senhor. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por tua palavra, obrigado por este momento de compartilhamento. Conceda-nos a oportunidade de, a cada dia, sermos santificados pelo teu Espírito Santo e capacitados para te servir. Oramos por nossos irmãos e por nossas igrejas, em o nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos. Deus o abençoe e até a próxima lição.